Eu vi nessa semana, uma moça tava falando dos dates que ela tinha, que ela costuma fazer os dates, tipo assim, gravar e tal, e mostrar como é que acontece. E aí eu pensei assim, mas eu acho que eu posso falar do pior date da minha vida. Eu sou uma garotinha do interior, que não mora mais no interior, e eu tive um date, mas tipo, eu tive o pior date da minha vida. Mesmo não tendo muitos dates, tipo, não era muito de sair com as pessoas. Eu era mais de tipo, gostei da pessoa, conversava com a pessoa. E aí, se desse certo namorar, a gente namorava. Então, tipo, não tinha aquela coisa de ficar, de experimentar, sabe? Eu não sei se é um padrão. Eu não posso falar padrão, é porque a minha família é muito conservadora. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Em meados, né? Vamos lá. Importante se falar. O date deu direito a uma cesta básica e mais um pai. Em meados de 2020, tinha saído recentemente de um relacionamento longo e eu não tava afim de me relacionar, sinceramente. Então, isso foi ainda um pouco antes da pandemia, né? Foi um pouquinho antes da pandemia estourar e tal. E eu só lembro disso também, eu não lembro especificamente quando foi que aconteceu, data. Eu só lembro que tudo começou com o encontro do meu hobby. Eu voltei pro hobby que eu gostava desde sempre, que é jogar. Nunca tive um console, eu sempre jogava nos consoles das outras pessoas, né? Eu não tinha. Então, eu tinha que fazer o possível. Com o fato de adentrar a internet e conhecer outras pessoas, acabou que eu cheguei entrando no limbo que é LOL, League of Legends. E aí, quem conhece sabe como é complicado. E nisso, eu acabei jogando com pessoas meio que próximas, sabe? Não era uma proximidade tão grande. Tipo assim, tinha pessoas que tinham a distância da cidade que eu morava. E aí eu ficava, gente, tá, vamos fazer uma amizade. E aí as pessoas jogavam juntas, faziam grupos no WhatsApp, que era o que dava, né? Porque, tipo, todo mundo mora longe, tá? Lembrando que a pandemia não tinha estourado ainda. Então eu tava naquela vibe de não querer relacionamento. Isso era uma coisa que eu não estava procurando. Mas acabava que aparecia, né? Pessoal, principalmente, os grupos tinham pouquíssimas mulheres. E eu tive, assim, problemas muito grandes com essas mulheres, aliás, porque papo para outro vídeo, mas me causou alguns problemas. E eu conversava normalmente com as pessoas, e aí não tinha interesse em ninguém. Lembrando que eu tinha saído de um relacionamento e eu não tava procurando um relacionamento tão cedo. Porque foi um relacionamento longo e eu tava num momento de encontro pessoal. Eu acho que grande parte das pessoas fazem isso. E era isso que eu tava tentando fazer. Eu acho que eu tava tentando ser sensata. Mesmo que eu não tenha conseguido ser sensata, talvez, muita parte da minha vida, eu tava tentando ser sensata, né? Então, né? Eu encontro um grupo. Na verdade, eu jogo com um grupo. Acabo jogando com 3 pessoas de um grupo, se eu não me engano. Eu não me lembro, tipo assim, de algumas coisas, sabe? Porque, né, memória seletiva. Mas, enfim, eu joguei com algumas pessoas desse grupo. E aí eles convidaram pra entrar no grupo, pra poder conversar. E ainda, eu tinha outros grupos já. Então, eram, tipo, muitos grupos ao mesmo tempo. Eu jogava com várias pessoas. Porque, tipo, quem conhece de LoL sabe que, às vezes, é bom estar jogando junto, estudar sobre o jogo, né? Mas o ponto é que é bom você jogar em equipe, porque você consegue conversar sobre o que está acontecendo no jogo. E isso a gente conseguia fazer, era muito legal, porque, né, a maioria dos grupos que eu entrava, a gente conseguia fazer isso. A tal pessoa, né, desse date, ela estava nesse grupo. Só que eu não joguei com ela de princípio. Eu diria que demorou até muito tempo. Não lembro ao certo quanto tempo demorou. Mas o pessoal do grupo falou que os personagens que eu gostava de jogar combinavam com ele. Com os que, né, ele gostava de jogar e os que ele tinha habilidade. E lembrando que, tipo assim, é um jogo que eu jogava antes, só que não era, tipo, nossa, pra valer. Eu nem tinha computador, então, tipo, eu nem lembro como é que eu fazia pra jogar, não sei se era em Lan House. Eu não lembro ao certo como é que eu fazia. Mas eu lembro, né, de ter jogado antes. E aí, só na época da pandemia foi que me veio a vontade de jogar. E, tipo assim, eu procurei, né, hobbies e tal. E aí, na internet, eu acabei encontrando de volta, né, o jogo.